Oi, meus amores, a Prof tá de volta agora para nossa disciplina de História. Então, prepara o livro de História aí que a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de História, joia? Galera, na nossa última aula de História, a gente estava falando sobre as brincadeiras de antes e as brincadeiras de agora. Aquelas brincadeiras que vão passando de geração em geração, que o nosso pai brincava, que nossa mãe brincava e que até hoje a gente brinca também. E aquelas brincadeiras que vão se adaptando com a tecnologia e com os dias de hoje, tá certo? Na nossa última aula a gente falou bastante sobre a nossa cantiga de roda, sobre as brincadeiras de roda, as brincadeiras na rua, aquelas brincadeiras de pé no chão, que a gente brinca de pega-pega, esconde-esconde, de roda, de dançar, de cantar. Agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo com as atividades do nosso livro de história lá na página 43. Então eu vou pedir para vocês colocarem o livro de história lá na página 43 para a gente dar continuidade. Galera, como eu expliquei para vocês na nossa última aula, as brincadeiras, antes a gente ter videogame, tablet, antes da gente ter o computador para brincar, as brincadeiras sempre foram brincadeiras simples e sem tecnologia. De objetos simples do dia a dia, a gente fazia algo para se divertir, algo para a gente brincar. Então, lá na atividade, lá na página 43, a gente vai observar um pouquinho aquelas telas que tem ali e falar um pouquinho sobre essas atividades, sobre essas brincadeiras que vão passando de geração em geração, tá certo? Atividade 1. Observe estas pinturas. A gente tem duas pinturas ali, uma do Cândido Portinari e uma do Frederico Oliva, que estão retratando crianças brincando. A primeira imagem é de Cândido Portinari, que é a obra Futebol. Galera, Portinari, ele gostava de pintar várias crianças brincando. Ele gostava de retratar as brincadeiras das crianças. Então, ele tem várias obras que retratam esse universo da criança estar brincando, que é a obra Futebol. Tem a obra das pipas, que está retratando também as crianças brincando. Existem obras de Ciranda, Cirandinha. Então, a gente tem o Cândido Portinari, ele gostava de retratar em suas obras esse universo da criança, o universo lúdico da criança de estar brincando, tá certo? E a gente tem uma obra também de Frederico Oliva, que são justamente crianças brincando. Elas estão brincando de roda, tem uma outra criança ali embaixo de um guarda-sol. Então, as duas obras estão retratando as crianças brincando, as crianças se divertindo da maneira mais simples com que elas brincam, tá certo? Letra A. Que nome essas pinturas têm? Então, vocês vão olhar ali naquelas imagens e vão ver o nome das duas obras, tá, galera? Primeiro ali tá aparecendo o nome do pintor. Cândido Portinari é o nome do pintor e Frederico Oliva também é o nome do pintor. Então, do ladinho, a gente já tem o nome das duas obras. Uma é Futebol e a outra Crianças Brincando. Joia? Atividade B. Em que local as crianças estão brincando? Observa bem as imagens. Será que elas estão brincando numa casa? Será que elas estão brincando ao ar livre? Num campo? Num pátio? Aonde que vocês acham que aquelas crianças estão brincando? Letra C. As crianças de hoje brincam nesse local da mesma forma que as mostradas nas pinturas? Justifique sua resposta. Galera, vocês vão parar um pouquinho e vocês vão pensar nessa resposta. Quando está pedindo para justificar, vocês vão dizer o porquê que vocês acham isso. Então, vamos pensar um pouquinho junto. As crianças de hoje em dia brincam da mesma maneira que as crianças de antigamente? Será que se a gente tiver um espaço aberto, um lugar aberto, a gente vai brincar da mesma maneira que aquelas crianças que estão sendo retratadas ali? Então, se sim, vocês vão dizer o porquê. E se não, vocês também vão dizer um porquê que vocês estão falando isso, certo? Vamos todo mundo agora lá na página 44 para a gente dar continuidade, joia? Atividade 2. Existem algumas brincadeiras que são passadas de geração para geração. Qual ou quais dessas você conhece?
Galera, a prof vai ler a listinha e sempre que vocês conhecerem a brincadeira, vocês vão fazer um xizinho, tá certo? Naquele quadradinho. Então, a gente vai ler a primeira coluna toda, depois a gente vai ler a segunda coluna, tá certo? Uma embaixo da outra. Já é? Vamos lá. Amarelinha. Se você conhece, faz um X. Se não, vamos deixar em branco. Lenço atrás. Depois, passa anel. Depois, vivo ou morto. Próxima brincadeira é 5 Marias. Depois, cabo de guerra. Depois, mímica. Próxima, a dedonha. Depois, lá em cima, né, galera? A dedonha. Depois, pular corda. Depois, pular elástico. Gato e rato. Alerta. Escravos de Jó. Estátua. Galera, e ali a gente tem uma opção que está escrito outras. Quais? Então, vocês vão escolher mais uma brincadeira que vocês conhecem e que não tá naquela lista e vocês vão colocar ali naquela resposta. Já é? Vamos lá, atividade 3. Vamos fazer uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas entre os seus colegas. Cada um vota na sua brincadeira favorita. Pinte um quadradinho para cada voto. Galera, como a gente não tá em sala de aula, vocês vão usar a família de vocês para fazer essa atividade. Então, em vez de a gente fazer com os nossos colegas, a gente vai usar a nossa família. Então, aí na família de vocês vão fazer uma pesquisa para saber qual daquelas brincadeiras a família de vocês mais gostam. Então, se a mamãe, por exemplo, gosta de passa-anel, de estátua e de amarelinha, vocês vão pintar os 3 quadradinhos. E aí vocês vão ver dentro da família de vocês quais são as brincadeiras que a família mais gosta. Galera, para ajudar a fazer esse gráfico, cada membro da família vai ser representado por uma cor, tá certo? Então, se vocês escolhem uma cor para pintar todos os favoritos da mamãe, outra cor para pintar todas as brincadeiras favoritas do papai e assim para fazer o nosso gráfico, joia? Lá na página 45, atividade 4. Existem brincadeiras e brinquedos que, apesar de bem antigos, ainda são conhecidos nos dias de hoje. Observe as imagens abaixo, escreva o nome dos brinquedos e marque com um X aqueles que são mais antigos. Peça a ajuda de um adulto caso fique em dúvida. Então, se vocês ficarem em dúvida, vamos pedir ajuda do papai e da mamãe para fazer essa atividade, tá certo? Ali na primeira, a gente tem uma amarelinha, galera. Será que a amarelinha é uma brincadeira nova? Será que é uma brincadeira antiga? Depois do lado, a gente tem bolas de gude. Depois a gente tem um videogame, uma peteca, uma boneca e um robô. Ali vocês vão fazer um X naqueles que são antigos, tá certo? E as palavrinhas vocês vão escrever conforme o nome de cada brinquedo. Atividade 5. Tanto no presente quanto no passado, as brincadeiras precisam de determinadas regras para serem prazerosas para todos os envolvidos. Assinale com um X a que deve ser levada em conta. Brigar para ser sempre o primeiro? Será que quando a gente está brincando com algum amigo, a gente tem que brigar para ser sempre o primeiro? O que a gente já conversou disso na sala de aula, hein? Será que a gente tem que assinar essa? Não. Esperar pela sua vez de brincar e respeitar a vez do outro. Olha só que atitude legal de esperar o amigo, esperar a sua vez para poder brincar. Então faz um xizinho porque essa é uma atitude correta, já é? Obrigar os outros a brincarem apenas do seu jeito. Galera, quando a gente está brincando com um amigo, a gente gosta de estar sempre o amigo mandando do jeito que a gente tem que brincar? Ou será que a gente tem que dividir e escolher e achar a melhor maneira de brincar com o nosso amigo? Hã?
Página 46, vamos lá? Atividade 6. Observe as pinturas e preencha o quadro de informações de cada uma. Galera, ali a gente tem uma pintura que se chama Roda, que é do Milton da Costa e foi feita em 1942. Galera, aquela pintura Roda, ela tá retratando as crianças brincando de roda, fazendo uma rodinha para brincar. E ali a gente vai preencher com o nome e com as informações que tá pedindo naquele quadro, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai preencher lá naquele quadro é o nome do pintor. Então, lá naquele quadradinho, vocês vão colocar primeiro o nome do pintor, que é o Milton da Costa. Já é só observar ali na pintura que já tem todas as informações. Depois está pedindo o ano em que ele pintou. Galera, o ano é de 1942. Também está escrito ali debaixo da obra, debaixo da pintura. Então, vocês vão observar as informações presentes na legenda daquela pintura, certo? E depois a gente está pedindo o nome da brincadeira. De que brincadeira que eles estão brincando? Que é a brincadeira de roda. E aí, vocês vão colocar roda lá naquele quadrado. Já é? Depois a gente tem uma outra tela que a gente também tem que analisar as informações, que é a tela Pula-Sela, do pintor Albert Anker, que foi criada em 1866. Então, ali embaixo da pintura, a gente tem todas essas informações. Primeiro está aparecendo o nome da pintura, depois está aparecendo o nome do pintor e, por último, o ano que ela foi feita. Então, lá embaixo também está pedindo o nome do pintor, que é o Albert Anker, depois o ano em que ele pintou, que foi 1866, e depois qual é o nome da brincadeira, que é Pula-Sela, onde uma criança abaixa e a outra pula por cima dela. Galera, hoje a gente trabalhou sobre as brincadeiras antigas, as brincadeiras que são simples, que são passadas de geração em geração, algumas que vocês não conhecem, algumas que a gente ainda vai conhecer em sala de aula. Então, a gente tem várias brincadeiras que são trabalhadas de uma forma tranquila, são trabalhadas sem a tecnologia. É uma brincadeira simples e que são muito divertidas e passaram de geração em geração. Então, elas vêm divertindo crianças há muito tempo. Já é, galera, a atividade de hoje é essa. Espero que vocês façam todas as atividades do nosso livro com bastante capricho. E, ó, a prof, depois, quando voltar, vai olhar todas essas atividades e eu quero todas elas feitas, tá, galera? Por hoje é só. Até amanhã a gente tem nossa próxima aula. E é isso. Um beijo para vocês. A Pro tá morrendo de saudade. Queria muito estar aí com vocês para fazer essas atividades junto e para a gente poder brincar juntinho em sala de aula. Enquanto a gente não pode, cada um se cuidando, lavando a mão direitinho, ficando em casa. Galera, esse período de quarentena é pra gente ficar em casa. Não é pra gente passear, não é pra ficar passeando com o papai e com a mamãe. É pra gente ficar em casa e se cuidando. Já é? Beijo, meus amores. Tchau, até amanhã.